No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Vem devagar a luz. Pois vamos acalmando um pouquinho aí. Muito gostoso a gente ter essa introdução, a gente conversar, a gente dialogar, estar conectado com os amigos, não é? Bom, antes de a gente começar, vamos fazer uma oração inicial. Queria agradecer a Tati por estar aqui junto com a gente hoje, é a primeira vez dela com a gente aqui, e espero que vocês saiam daqui muito melhores do que vocês entraram, tá? Esse é o nosso desejo. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Mestre Jesus por todo o auxílio, por estar presente de nós em toda a nossa jornada. Mestre Divino, derrame sobre cada um de nós o seu intenso amor, a sua luz. Que os nossos caminhos, Mestre Jesus, estejam pautados em sua palavra, em tua jornada, para que não nos desviemos daquilo que nos comprometemos a fazer nessa terra. Que cada pedido enaltecido nesses corações, Mestre Jesus, possam ser exaltados até você, até vós. Que a nossa Mãe Divina, Nossa Senhora Consoladora, console qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer mágoa que ainda haja dentro de cada um de nós, e que ela promova essa libertação através do amor. Que a espiritualidade de luz possa abençoar nessa noite de hoje, não apenas nós, mas nossa querida palestrante Haddad. Que suas palavras sejam palavras de ternura e amor, que compenetrem em nossa alma, trazendo o florescimento necessário que cada um de nós precisa. Que essa noite, Mestre Jesus, seja mais do que abençoada, seja com a vossa presença. Obrigado, 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 Mestre Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. O teu reino, o poder e a glória, tanto sempre. Que assim seja e assim será. Alguns recadinhos rapidinho. A gente tem o término da palestra, passe coletivo. Quem já se sentir bem, tome água frutificada que fica no corredor, tá liberado. Quem ainda quiser permanecer por passe individual, permaneça aqui na sala em oração, em elevação total, né? Aí os trabalhadores vão direcionando e chamando um ao outro, tudo bem? O nosso bazar vai passar as quintas-feiras agora também, abrir durante a semana. O pessoal tem pedido aí pra gente isso, por conta do horário mesmo, às vezes está no horário de trabalho, né? Um sábado ou um compromisso e tudo mais. Então, as quintas-feiras nós teremos também. Então, sempre entre em contato, manda mensagem lá para ver se também naquela quinta-feira vai estar aberto, tá? É de dia, né? Que você vai abrir, né? De dia, né? À tarde, tá? Eu vou das 6.
Não, depois da uma. Até que hora? Até Até às 6? aí posso ficar até as Então, vamos tentando conciliar esse horário para ficar bom para todo mundo. Às quartas-feiras a gente está com o trabalho da cirurgia espiritual, denominado pela espiritualidade como assistência espiritual. O horário das fichas é às 7 horas da noite, então às 7 horas precisa estar aqui para a coleta das fichas. As fichas são limitadas pelo tempo do atendimento, tá? Tem uma palestrinha inicial, sempre com uma temática, né? Além da leitura do Evangelho, a gente está lendo o livro do De Luca, né? Que é o Médico de Jesus, que não deixa de ser um livro ali não seria uma autoajuda, mas um livro de florescimento para aquilo que a gente precisa, né? Para o despertar de uma doença, de uma depressão, de uma angústia, de uma aflição, tá? Então, é toda quarta-feira, tudo bem? Então, obrigado mais uma vez, tá? Te passo a palavra para você, seja bem-vinda e fique à vontade, viu? Você quer ir mesmo ou Pode ficar não à quer vontade. Não, pode deixar. Boa noite. Boa noite. Prazer, eu sou a Tati. Não me considero palestrante, não, porque eu acho que palestrante você tem, né? Mas assim, sou uma pessoa que gosto muito, amo a doutrina espírita e a cada dia mais eu venho me empenhando para que eu possa levar aquilo que Jesus nos trouxe, né? E principalmente vivência. Jesus não só falou, ele viveu. E eu estava conversando com o Bruno antes, agora, né? E ele falou que a casa, a existência da casa, é principalmente por conta desse tratamento de saúde de quarta-feira. Aí ele depois falou do livro do Demônio. E eu sempre gosto e peço para a espiritualidade amiga me auxiliar numa introdução antes de adentrar ao assunto. Nós vamos conversar sobre as bem-aventuranças, que faz parte do Sermão do Monte. O primeiro sermão foi proferido por Jesus, e que lá, no livro Boa Nova, tem todo um histórico de os traços, o porquê, né, que Jesus resolveu ir até o monte. Só que o professor Celestino, não sei se vocês conhecem, Severino Celestino, ele é historiador, um PhD, ele é um grande também estudioso da doutrina, já foi a Israel diversas vezes. Então também fiz, na verdade hoje eu vou fazer um compilado sobre as bem-aventuranças. Não dá tempo, lógico, de conversar sobre o Sermão do Monte um todo, mas dá para fazer um compilado sobre as bem-aventuranças. Daí ali, quando a gente conversa, pensa um pouco no que o Severino Celestino nos fala, quando ele vai lá na tradução mesmo hebraica, ele mesmo traduziu, porque ele tem todo esse conhecimento. Quando Cristo fala bem-aventurado, ele não está falando, ó, você é feliz. A tradução quer dizer avance, vá, continue, persevere. Porque, gente, vocês imaginem assim, lá em Israel foi uma terra extremamente perseguida. Os judeus eles foram dominados diversas vezes, diversas. Daí houve libertação, a primeira libertação mais conhecida foi a de Moisés, né, que libertou o povo do Egito. Daí depois vieram os babilônios, enfim, mas sempre houve uma libertação. Mas eles sempre sofreram. Daí o que acontece? Eles ficaram 400 anos sem nenhuma vinda de um profeta para falar: olha, vocês serão salvos, vocês serão libertos. O que eram os profetas? O que hoje nós chamamos de médiuns. Então, até que Jesus viesse, eles ficaram 400 anos sem nenhuma informação do plano espiritual. Imagina, então, quando eles ouviram
que havia chegado ali o Messias. Eles ficaram ansiosos, eles ficaram sedentos por uma boa nova, por uma informação, por uma libertação. Só que eles acreditavam que Jesus viria com um teor político ou com algum teor de, olha, vamos lutar contra os romanos. Não, não foi bem assim. Não foi bem assim. Daí vamos voltar um pouquinho, porque que eu vou falar da cura. Quando Jesus vai e inicia essa conversa lá no sermão, por que que ele chega e fala? Primeira frase dele, bem-aventurado os pobres de espírito. Nós já sabemos que esse pobres em espírito, ele está falando da humildade, da necessidade da gente reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos equívocos, a nossa necessidade de transformação. Então, e olha só, e olha como a história ela é bonita, olha como é gostoso estudar o sermão da montanha, embora hoje a gente vai ficar mais, né, estamos focando aqui nas bem-aventuranças. Quando estudamos ali, e ele vai falar com o povo, Mateus, na tradução mesmo, literal, ele fala multidões. A tradução é cliff. Uns falam plit, mas na verdade a tradução em grego. Ah, mas espera aí, uma hora é em hebraico. Sim, Jesus falava em hebraico. Mateus, quando escreveu, foi em grego. Tá? Os achados bíblicos, todos os achados foram em grego. Então, ele fala que foi o quê? Multidões seguindo Jesus para ouvi-lo. E por que multidões? Gente, aqui no Ocidente, dificilmente você olha para uma pessoa e você consegue saber qual a sua religião. Você não sabe. Dá naquela hora. Dá. Do Brasil, todos aqui no nosso lugar, no Ocidente no geral. Lá, eles têm as vestes, são diferentes, os sacerdotes se vestem diferente, os ricos com aqueles ouros e todas aquelas roupas e acessórios. Então, os enfermos que não conseguiram chegar muito perto, porque os leprosos não conseguiam se aproximar, tanto que a cura do primeiro leproso foi quando Jesus desceu do monte. Ele desceu do monte. Eles não podiam se aproximar. Então, ali, o sermão ele foi direcionado para os perseguidos, sim, por Roma, e Jesus não ia falar, olha, feliz você que chora. Não. Adiante, tenha força, você chora hoje porque você é perseguido, mas pode seguir, você será consolado. Ali Cristo ele veio mostrar para aquele povo sofrido e perseguido por Roma que aqui não termina, a vida não termina aqui. Que a vida não termina aqui. Ele começa a dar todo o significado da nossa existência espiritual para toda aquela população. Só que também, as bem-aventuranças é um roteiro. Um roteiro para que a gente consiga melhorar, se transformar. Tanto que bem-aventurado os pobres em espírito, porque a gente se depara que a gente é pequeno, que nós necessitamos do auxílio de Jesus, da espiritualidade amiga, para que a gente consiga reconhecer as nossas faltas. Tá, e depois vem bem-aventurado os aflitos. Por quê? É fácil a gente reconhecer uma falta nossa? É fácil a gente olhar no espelho e falar, você ainda é egoísta e você precisa mudar? É fácil você falar, eu sou invejoso, preciso me transformar. Eu sou uma pessoa que tem um ódio
desejo muitas vezes vingança. É fácil. Então vejam, gente, que é um trabalho, é um roteiro, não foram só palavras soltas que Jesus pronunciou para toda aquela multidões. Tanto que foi para aquelas multidões do ontem e para nós de hoje. Para nós de hoje. Então, é assim, é esse o roteiro. E quando ainda Jesus, lá no final, né? Lá no final, fala sobre amar o nosso inimigo, ele desmontou todo mundo. Desmontou todo mundo. Porque, peraí, primeiro começa falando bem-aventurados os pobres. Que, gente, vocês não sabem, ou talvez alguns já sabem. Naquela época, só era abençoado, só eram considerados abençoados por Deus, lá para o bom hebreu, quem era rico, quem era saudável e quem era próspero. Não bastava ser só rico, você tinha que continuar com aquela vida próspera. Você tinha que ser saudável. Imagina você ser enfermo. É Jesus. Então, entendem? Ele consola, sim, a população que está sofrendo a perseguição de Roma, mas ao mesmo tempo ele vai dando um roteiro para que a gente possa nos trabalhar internamente. Tem até um outro modo da gente chegar em escalas, porque muitos falam, olha, no sentido literal são 9 bem-aventuranças, mas se estuda mais 8, porque a oitava e a nona se somam. Daí já ouvi assim uma vez, mas Kardec só trabalhou 5. Não, Kardec não trabalhou 5, Kardec trabalhou 8. Ele dedicou 5 capítulos para as bem-aventuranças, só que as outras 3 estão embutidas dentro delas, dentro dessas 5, tá? Então, ele trabalhou, sim, todas as 8 bem-aventuranças. Porque quando ele foi fazer a quantificação, quando ele foi trabalhar, ele trabalhou de maneira de acordo com a moral, que vinha com a moral. Então, ele foi montando dessa forma, tanto que quando ele inverte, ele não começa com bem-aventurado os pobres de espírito, tá? Ele começa bem-aventurados os aflitos. Daí, depois, lá no capítulo 6, ele já vem e já fala sobre Cristo Consolador. O que é o Cristo Consolador? No capítulo 6, que olha, eu estou aqui, todos vós que sofrem, venham até mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O que Cristo está falando ali para nós? Por que Kardec põe bem ali? Porque ele fala, olha, sejam caridosos, sejam amorosos, esse é o meu jugo, e isso é leve. Sigam tudo aquilo que estou orientando a vocês. Tá? Então, esse seria o nosso primeiro bloco. Nós, homens, olhando para nós mesmos, como se nós tivéssemos um espelho aqui, eu para comigo mesmo. Tudo bem? Alguma pergunta ou alguma colocação para que a gente possa trazer? Bom, daí, o segundo bloco, vamos dizer assim, eu vou pegar aqui, porque é o homem, gente. Podemos dizer que é o homem diante do outro. Ó, nosso segundo bloco seria isso, sim, porque ó, a partir do momento em que nós conseguimos nos olhar, nos entender, conseguimos ver que somos pequenos e necessitamos do auxílio de Deus, reconhecemos que temos sim nossas faltas, vamos chorar, vamos ficar ali para trabalhar as nossas imperfeições. E daí vem o nosso. Daí ele fala, né? Ele termina, eu estava terminando, eu estava esquecendo desse, bem-aventurados pacíficos. O primeiro bloco ainda termina com isso, que bem-aventurados pacíficos. Por quê?
Eu tenho que pegar as frases, muita bem-aventurança. Por que pacífico? Gente, vocês já ouviram uma frase da Juliana Santos, ela é uma psicóloga, que pessoas feridas ferem, é muito conhecida. Que pessoas curadas curam. É isso. Então, aqui, essas pessoas bem-aventurados pacíficos é quando eu começo a me pacificar por dentro. Eu começo a aceitar minhas falhas, a trabalhar, então eu começo a encontrar o quê? Essa paz, esse equilíbrio. Bem-aventurados pacíficos, nada mais é do que isso. Eu comecei a me equilibrar, eu começo a me tornar uma pessoa mais mansa, que é bem o que essa psicóloga Juliana Santos fala. Pessoas que transferem e pessoas curadas curam, tá? Então, agora sim, vamos para o segundo bloco, que é quando, então, eu já fiz todo esse trabalho comigo e eu começo a me preocupar em ter olhos para o meu semelhante. Que é daí quando vem bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. O que nos lembra isso? O que tanto uma casa espírita trabalha? Não é auxiliar próximo? Quando o Bruno me fala, olha, nós criamos a casa principalmente para o trabalho de atendimento à saúde. Depois, vejam, gente, tudo isso é trabalho interno. E nós sabemos bem que a maioria das nossas doenças são doenças psicossomáticas. Então, a partir do momento que eu vou me curando espiritualmente, internamente, eu começo a ter mais equilíbrio, mais saúde. É isso? É isso. Então, daí eu começo a olhar para o outro. Se eu já descobri o caminho, eu quero que o Bruno siga. Gente, eu vou ligar para a dona Odete, vem. Não é isso? Isso. Luiz, olha, avisa lá o seu amigo, lá tem tratamento. É isso. Então, é quando nós tentamos começar a querer equilibrar, sabe, os pratos na balança. Eu tenho, mas agora eu desejo que o meu semelhante também tenha. É esse trabalho de equilibrar os pratos. Sim, de equilíbrio. É aquela história, olha, tem um centro muito bom, vai lá, você vai sair de lá tranquilo, basta você entrar na casa. A casa tem uma energia, porque sabemos que toda casa tem um trabalho antes da gente chegar. Sim, a qualidade está trabalhando, não é isso? Então é isso. Esse segundo bloco começa bem com essa frase. Segunda, bem-aventurar os misericordiosos. Veja, que misericordioso é quando eu consigo entender as suas faltas, eu consigo te perdoar, eu consigo te auxiliar mesmo sabendo quem é você. Quem que fez um trabalho muito bonito de misericórdia? Que tem lá no nosso, né? No Bom Samaritano. Eles ajudou uma pessoa, ele teve misericórdia de uma pessoa que ele sabia quem era. E olha quem ajudou, hein? Foi o samaritano. Isso Jesus também nos ensina que não devemos julgar ninguém, não é isso? Não devemos julgar ninguém. Por quê? Passou ali o um levita. Levita passou um sacerdote, olhou e foi. Isso porque quando a gente estuda mais a fundo essa passagem, porque é bem de Jericó a Jerusalém. Jerusalém fica no alto, Jericó fica embaixo. Tem uma história muito bonita também para adentrar nesse estudo. Quando fala, desce, se você for na tradução mesmo, estudando lá com o Severino, lá o Celestino, diz que o sacerdote e o levita, eles estavam descendo. Não, perdão, eles estavam subindo. Diferente do samaritano, ele estava descendo. Que a região lá de baixo era a região de comércio, entendeu? Então, assim, vejam, olha que passagem que também dá para trabalhar tanto aprofundamento, né? Quer dizer, quem
Será que quem está embaixo realmente está embaixo? Será que realmente quem está em cima está em cima? Porque aos nossos olhos aqui, muitas vezes nós julgamos as aparências, as roupas, os carros, nós julgamos as joias, nós julgamos muitas vezes as belas palavras que as pessoas têm. Mas será que realmente essas pessoas estão assim? Não nos lembra aquela história do Chico, do livro, salvo engano, Libertação, que quando a mulher adormece, é horrível ter espírito dela, que sai, que era casada com aquele médico, acho que é Libertação mesmo. Então, gente, vejam, ela era linda, ela era bela, não lembra? Isso. Então, é lindo pensar no caminho também aí do bom samaritano, quando a gente fala de misericórdia. E bem-aventurados que têm coração puro. Que coração? Gente, é quando nós conseguimos ver Deus em tudo, em todos. Eu consigo ver Deus no criminoso. É fácil? Não. Não é fácil. É fácil para mim? Não. Mas é quando eu vejo, então, na natureza, daí é mais fácil. Mas é quando eu vejo no irmão que faltou comigo. É quando nós realmente conseguimos ver que o mesmo Deus que me criou e que me ama, criou o Luiz, a Leda, a Dona Odete, a Ana, então todos nós somos passíveis de erros e acertos, mas nós temos um final assim que esse está traçado. Esse está, ninguém consegue fugir dele. Que é o quê? Todos nós seremos um dia perfeitos, porque nós todos somos imortais. Não é isso? Eterno só Deus. Então, assim, nós nascemos simples e ignorantes e vamos chegar na perfeição. Como Deus? Não, lógico que não. Lógico que não. Tá? Mas esse é o caminho que todos nós vamos trilhar. Isso daí, uns mais devagar, outros devagar demais, outros então nem sabem esse caminho. Eu estou tentando, que eu acho que de repente somos todos nós aqui que estamos tentando, né? E daí, chegamos no terceiro. Nossa, peraí, isso, né? Não, 8h25. Ah, 8h25, tá. Bom, daí nós chegamos lá no terceiro bloco. Que daí, que é esse terceiro bloco? Bom, primeiro é eu comigo, eu com o meu semelhante. Agora é quando eu eu isso. Então, daí agora, vamos lá, que é bom. Doutor Sérgio Lopes, Código do Monte. Alguém já leu? Conhece? Então, agora. Você mesmo pela lei. Essa é a palavra. Código do Monte, ele pega esses três blocos que eu estou falando para vocês, e ele pega lá, sabe série no primeiro andar, a casa mental, segundo andar e o terceiro andar? O terceiro andar é bem quando nós já estamos naquela lei de justiça, amor e caridade. É quando nós já chegamos naquele nível ali do pré-frontal, totalmente bem trabalhado. Então, no primeiro bloco, ele fala que somos nós, lá no início, lá naquele cérebro inicial. O que é isso? O homem saindo da animalidade primitiva, tá? Adentrando a animalidade voltada para o hominídeo, somos nós, porque não existe essa separação, tá? Reino animal, reino. Não.
Somos todos animais, gente. O reino é animal. Nós estamos na fase hominal, tá? Então, nós saímos ali do primitivo, estamos nessa fase hominal. Então, aquele primeiro bloco, que é quando a gente começa a se conhecer, se deparar com as nossas faltas, com as nossas falhas, com as tentativas. Gente, é maravilhoso esse livro, O Código do Monte, tá? Que ele vai trabalhando, e depois, lá no final do livro, ele fala ainda sobre o trabalho dos chakras, da gente trabalhar toda a questão do chakra, a organização, maravilhoso, o reequilíbrio, essa parte de saúde, ele é médico, ele é muito, muito bom. Bom, o segundo bloco, gente, a grande maioria, podemos dizer, diz que somos nós, que estamos aí nessa. Ele fala que nós estamos meio que saindo do primeiro, adentrando no segundo, mas somos nós. Esse segundo, que nós já temos esse olhar para o nosso próximo, nós já temos misericórdia, a gente já procura querer que o próximo nosso tenha aquilo que eu já alcancei. Infelizmente, ainda temos um egoísmo do orgulho e sabemos que a nossa evolução não dá salto. Mas, segundo, lembra que eu falei para vocês que eu estou trazendo um compilado aí, segundo os estudos e no livro dele nós estamos aí. E pouquíssimos e raros está nesse terceiro andar da casa mental, tá? Que é quando daí a gente começa a falar do quê? Bem-aventurados pacificadores. Ah, mas você já falou de pacífico. Qual a diferença? Pacífico é quando eu estou conseguindo me pacificar. Um ser pacificador, vou dar só um exemplo aqui, vocês vão entender facinho. Francisco Cândido Xavier. Ele era um pacificador. Ele não se preocupava só com ele, só. Ele queria o quê? Pacificar. Pacificador. Se eu falasse para vocês aqui, gente, sem nenhum teor político, hein? Tá? Por favor, jamais falou não. Mas Trump, lá, ou aquele outro lá da Rússia, que eu me esqueci o nome. Putin. São pacificadores? Então é isso, tá? Isso. É esse o teor que eu quis trazer, para ficar bem fácil. O pacificador é aquele que sai a pacificar mesmo. Ele quer trabalhar em prol do próximo. Chico, ele só trabalhava em prol do próximo. Então, assim, é um grande exemplo. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Então, gente, e não tenho dúvida que nós temos muito aí anônimos que são pacificadores, que lutam, que são pacificadores e que nós não vamos muitas vezes conhecê-los, né, Gui? Tá? Então, acho que pacificador para nós agora, não é? Ah, mas espera aí. Tinha surgido uma pergunta assim, mas por que o Chico, então, tinha tanto problema de saúde? Só ele tinha. Era porque, mas peraí, o roteiro para a gente ter saúde, ele era bom, misericordioso, pacificador. Gente, nós estamos num mundo de provas e expiações. Se o Chico estava aqui por alguma prova e expiação, o Chico precisaria passar. Mas também, Geraldinho Lemos trabalhou muito tempo, anos com ele, o Carlos Pacelli, que fala, né? Eu vou trazer para vocês também discursos. O que eles falam? Que ele solicitou todas essas provas para ele, inclusive o de não ser monitor. Então, assim, tem alguns casos, gente, que foge, talvez, do nosso entendimento, foge, que é o que nós hoje falamos assim. Tem muitas questões que, para o nosso entendimento, vai fugir. Vamos lá no Arigó. Ele tinha um filho que era enfermo, não tinha? Ele
Curava. Por quê? Fazia parte da prova daquele filho. Ele precisava passar por aquilo. Não é? Ah, mas é difícil da gente alcançar. Aquilo que nós não alcançamos, nós precisamos pedir a Deus que nos dê o quê? Resignação. Porque lá no Evangelho, lá no capítulo 27, tem um pedacinho lá que fala sobre a prece. Um pedacinho não. A parte que fala sobre a prece. Mas que fala assim: o que eu posso pedir a Deus em prece, que eu sempre serei alcançado? Sempre. Que não vai ter falha, que Deus vai me auxiliar. Resignação, coragem e paciência. Então, gente, tem coisas que nós temos que entender que nós não vamos entender. Então, nós temos que pedir isso e desce. É isso? Né? Porque às vezes a gente fica com tanta dúvida daí. Ah, mas espera aí. Porque assim, eu percebo que sempre tem questionamentos, parece, para a pessoa querer acreditar naquilo que Jesus nos trouxe, que Jesus viveu, que outros grandes estudiosos vão, se debruçam, tentam esmiuçar para ficar mais fácil o nosso entendimento, a nossa compreensão. É igual quando nós falamos: olha, gente, o álcool não faz bem. Ah, imagina! Bom, não sou eu quem estou falando. Quem está falando, olha, a ciência já comprova que não tem mais níveis tolerados, não existe nível mais, olha, aqui pode, aqui não pode. Entende? Eu estou dando esse exemplo para vocês verem que quando se trata de um caminho de melhora também espiritual, também sempre vai achar que quer questionar uma coisa que você... O grande problema, eu acho, Nath, é a gente procurar Deus só na hora do problema. Você me fala, normalmente as pessoas costumam a procurar Ele só na hora da misericórdia. Só. Por que não antes? Por que não comungar com Ele todos os dias da nossa vida? Não, normalmente a gente passa uma vida cíclica, automática e automatizada, e só quando a gente se depara com algum problema da nossa vida, a gente entra em estado de reclamação, aí que a gente lembra de orar, rezar, pedir, orar, e às vezes até questionar por que a gente está passando por aquilo. O porquê disso. Então, sabe, olha, você sabe que você falou uma coisa, e um dia eu montei uma aula sobre a prece. Lá no nosso grupo, né, dona Beth? E eu encontrei um vídeo maravilhoso de um neurocirurgião. Bom, nem sei se é cirurgião, mas ele é neurologista. Eu acho que ele é neurocirurgião. Falando, gente, de forma linda, extremamente didática, o que ocorre no nosso cérebro quando nós oramos, quando nós entramos em prece, que é o que o Bruno está falando. Então, a prece, para nós, é o remédio do espírito, como a comida não é o combustível, não é o alimento para o nosso corpo físico, é a prece para nós. É remédio diário. Diário. E olha, gente... Não só de agradecer. Não. E olha, ele fala sobre isso. Ó, legal você me falar. Eu agradecer, porque ele fala também que o nosso cérebro, ele vai se hipertrofiando da área do agradecimento. Você não vê ninguém agradecer. Não, então, gente, é necessário. A gente precisa parar e começar a entender. E vejam, Kardec, André Luiz, através do Chico, trouxe tantas informações que hoje que muitas vezes a ciência está conseguindo chegar e falar: olha, acontece assim, assim, assado, não é? Mas tem coisas aqui, por exemplo, essa questão que Kardec nos fala. Então, por que a gente não pede paciência? Bom, gente, quantos de nós não somos pacificadores muitas vezes no trânsito? Será que não dá para a gente ser um pacificador de vez em quando, bem pequenininho? Será que não dá? Será que se eu pedir paciência quando eu saio de casa para, no trânsito? Posso. Eu não preciso ser só esse pacificador. Você está entendendo? Sim. O que eu quis dizer? Esse pacificador, que às vezes você cria confusões desnecessárias.
Quando eu vou passar ali no caixa do mercado, e a moça às vezes não está bem e fala meio rude comigo, sorria para ela. Não precisa dar um troco nela. Ah, Gente, se colocar no lugar do e quando Cristo falou, quando der a outra, quando bater na face e a outra, ele não está falando da outra, virar a outra para bater, não. Ele fala assim. Qual é a tradução disso? Gente, vocês vão amar Severino Celestino. Ele é ótimo. Sabe qual é a tradução? Vou fazer diferente com você. Sim, você me bateu, eu vou te falar uma palavra amiga, eu vou te dar um abraço. Essa é a outra face. Tá? Essa é a outra face. Não é uma mate aqui também. Não, não. Ô, dona Nete, por que a senhora me bateu? E mate, chega lá, dá um abraço. Não é fácil, não. Mas seres perfeito como o nosso Pai está no céu. Só que a gente fala, de Deus, eu nunca vou chegar lá. Lá você não vai chegar, não. Sim. Mas se você caminhar, se esforçar, e bem pouco que seja, tá ali, Kardec falando, tem lá no nosso livro dos Espíritos, pouco que a gente faça de esforço, é que a gente fica se esforçar. Lembra? Esse terceiro bloco, continua, deixa eu falar, não termina o terceiro bloco. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, e que daí a grande maioria não cita o último, porque fala assim, bem-aventurado aqueles que são caluniados falsamente por causa de mim. A grande maioria dos estudiosos fala que não é continuação do outro, tá? De fato, faz todo o sentido, mas Jesus, na forma literal, ele fez essas duas frases, né? Então, veja que daí, olha que legal nessa tradução que você veio mesmo, ó. Continue adiante. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado. Mas é por causa de mim. Sim. Pode seguir adiante. Siga adiante. Porque o meu reino não é este, né? Haroldo Dutra também tem um livro lindo, que também chama Sermão da Montanha, vale a pena vocês lerem, daqueles que é lógico, que essa é aprofundar nesse estudo, porque eu não sei o porquê, já tem quase um ano que eu estou assim, me aprofundando no sermão mesmo, ele todo, né? É maravilhoso, é uma coisa assim que toca o nosso coração. E daí o Haroldo fala, e no livro dele, né, tá ali, que Mahatma Gandhi falava, se fosse perdido todo o nosso evangelho, se não tivesse essa parte do sermão, nada dele se perdido. Santo Agostinho, antes dele ir para o plano espiritual, tem um livro dele para ler sobre o Sermão do Monte, que chama-se, vou passar para vocês, que é para você beber, gente, porque lá no livro eu tenho que anotar. É muito bom. Determine, domine e monte. Em português, a tradução é sobre o Sermão do Monte do Senhor. Tá? Ele fala que e olha que é voltado para a teologia, tá? Mas ele deixa claro que Jesus deixou um roteiro para nós. Olha o que ele fala, eu trouxe até, vou ler para vocês, que é lindo essa frase. Ele afirma que Jesus, Santo Agostinho, apresenta o roteiro, o caminho da vida espiritual, revelando os passos para a nossa transformação. Santo Agostinho. Lindo, não é? Vou ler de novo para vocês, olha só. Ele afirma, Santo Agostinho, que Jesus apresenta o caminho, o rumo da vida espiritual, revelando os passos para a nossa transformação. Então, assim, é um convite, gente,
de Jesus, realmente falando, olha, vem aqui, siga adiante. Porque, gente, Jesus não seria tão insensível com uma população que estava ali, principalmente os pobres, os enfermos. Ele ia falar, ó, feliz de você. Não, entendem? Então, assim, realmente ele estava falando, ó, siga adiante, siga adiante. Então, só que não foi só para aquela população. Aí, quando depois Jesus termina as bem-aventuranças, todas essas bem-aventuranças, ele fala, olha, bem voltado para os discípulos, né? Que são os discípulos. Vocês já se perguntaram? Olha só os bons, é? Não, todos aqueles que seguiam ele, todos aqueles que estavam lá para verdadeiramente ouvir e tentar seguir no caminho dele. Sois dois só. Você é o sal da, sois o sal da terra e a luz. Gente, na tradução, quando fala aqui do sal da terra, ali na tradução, ele estava falando que a palavra que ele estava lançando, ele estava jogando a semente, ele estava colocando num solo para ser germinada. Então, é o adubo daqueles apóstolos. A tradução, tá? Gente, eu estou compartilhando com vocês, porque eu acho que é muito bacana. Sim. Então, ele estava lançando toda aquela semente para germinar naquela terra. Só que quem era o adubo? Os discípulos. Hoje, quem é o adubo de Jesus hoje? Somos nós. Todos nós. Não sou só eu, não. Sou eu, todo mundo. Porque nós temos que ser adubo primeiramente aonde? Não é? Porque esse adubo aqui é fácil. Agora, a hora que eu chego em casa, né? Por que você deixou seu chinelo ali? Por que você não trocou a água da cachorra antes de sair? Né? Daí, se você não tomar cuidado, você vai pacífico. Entende? Então, nós temos que ser esse adubo, primeiramente, lá em casa. É a nossa primeira escola. E a luz do mundo, o que isso significa? Porque naquela época, gente, o alqueire, na verdade, eram aqueles cestos, né? Para poder os grãos, pesar os grãos. Você ia acender aquela luz, você ia disseminar toda aquela informação, lançar semente, ia pôr um alqueire em cima? Não. Então, olha, é um convite. Vocês são adultos, saiam a clarear. Por que ele fala luz? Ilumine a mente daqueles que ainda não me conhecem. Ilumine a mente daqueles que precisam saber que o meu reino não é este. Porque a primeira revelação de Moisés é Deus fala de Deus. Então, assim, nós temos. Esqueci o termo que eu queria falar. Nós temos um único Deus, monoteísta. Isso, primeira revelação. Só que daí Jesus vem, fala que o reino não é deste mundo. Essa é a grande revelação. Acaba aqui. Não acaba aqui. Daí a terceira revelação. Qual é o caminho? Como nós fazemos? Tudo mastigadinho. Quando vem Kardec. Então, quando ele fala luz, é isso. Gente, não pega esse alqueire que vocês têm lá para pesar. Saia, vamos iluminar as mentes. Por aí. Vamos levar essa luz para que o meu reino seja realmente conhecido por todos. O Jorge Elahá, ele é judeu. Ele é judeu. E ele também faz um estudo maravilhoso, só que ele não tem livro, tá? Então, estudo. O Jorge, antes de se tornar espírita, ele é de família judia, ele é judeu.
Então, o que ele fala? Que já se sabe que nós temos cinco multidões que foram seguir Jesus, que são os enfermos, tá? Que não conseguiram subir o monte, são os pobres, tá? São os ricos, são os sacerdotes. Aí, gente, vocês mandam uma mensagem para ele. Eu já tinha ouvido a palestra dele. Eu não estou entendendo essa quinta. Eu acho que eu falei, mas essa daí é chata, não. Eu mandava mensagem para isso. Aí ele me deu uma explicação. Ele já tinha dado lá, mas não estava entrando na minha concepção. Porque eu não encontrei esse livro. Eu sou daquelas que eu gosto de um livro. Pode ver livro. Sabe aquela coisa assim? Estou terminando. Tá. Então, sabe quem é a quinta população? Ele explica assim, Tati. Sermão, olha que explicação ele me deu. Eu consigo o telefone dele quando ele veio para cá. Eu fiquei, manda. Fala, vou mandar, vou querendo saber coisa disso tudo, vou mandar. Tati, é o seguinte, o sermão foi só para aquele povo, daquele bem? Eu falei, não. Ainda respondi assim, não, assim meio, será que é não mesmo? Quando você fica de frente com um palestrante mesmo, né? Você fala, ai. Por isso que eu falei, não, eu me considero uma palestrante, eu sou uma estudiosa, mas é verdade, até para responder uma coisa que você está estudando faz mais de um ano. Sim, Né? você tem a dúvida. Você fica até assim, fala, será que eu vou ou não? Então ele fala que essa quinta população somos nós que estávamos lá. E que enquanto todos iam, até os sacerdotes, os ricos, iam lá atrás, porque, nossa, ele vai falar, né? Ele vai falar, nós ficamos. Por isso que até hoje nós estamos tentando interpretar toda essa informação bendita e abençoada que Jesus nos trouxe. Tá? Bom, então acho que agora eu não devo ter mais dúvida. Ele falou, não, você não vai encontrar isso do jeito que você está querendo. Daí ele ainda me deu um livro para a Joana de Ângeles para ler capítulo, eu vi, de fato. Ali ela não fala diretamente do sermão, mas fala daquele povo que na época de Jesus não quis segui-lo nem por curiosidade. Somos nós. Estamos aí ainda. Tá? Então, meus amigos, eu termino aqui. O sermão é maravilhoso, mas não dá tempo de falar do sermão, por isso que eu falei, vou falar das bem-aventuranças, porque daí você vem chama algumas coisas que eu vou lembrando, mas trago uns fotos ali, porque tem horas que não dá para esquecer. E eu espero que o que está me transformando, não é à toa que tem mais de um ano que eu estou trabalhando em cima disso, que eu estou percebendo que de fato está me transformando. Então, esse é o meu objetivo. Porque se Mahatma Gandhi, né, que não era, ele era hindu, né, hindu. Ele que era hindu, falou da importância, do reconhecimento dele. Tem até uma passagem dele sobre isso, tá? No livro do Dutra, tá? Que ele apanhou. Apanhou o rapaz, um soldado, matou ele. Foi indignado, né? Ele não reage. Ele estava com um crucifixo. Ele olhou bem o crucifixo, a resposta dele falou, o soldado falou, assim, você não. Depois eu aprendi nele, está o seu crucifixo aí, ó, a pacificar. Tá, cara, né? Gente, obrigada. Então vamos pacificar por aí. Já temos. Obrigada, Mantão. Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? A Tati explica top, que nem tem que perguntar.
Gente, a Dona Odete é minha amiga tem mais de ano. Ô, Fete! Obrigada, mas você. Hoje Fazer festa. Ah, eu já vou fazer, se vocês quiserem se posicionar, tem que formar passe. Já estamos dando sempre essa adolescência. Fechem os seus olhos nesse momento, elevem esse pensamento ao Mestre Jesus. Coloquem os seus pedidos, suas orações nesse momento aos altos. Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso eu peço humildemente, nessa noite de hoje, possa estar mais perto ainda de cada um de nós, nos acompanhando de volta ao nosso lar, nos auxiliando no nosso sono, nos auxiliando não só no sono, mas que durante o sono a gente possa relembrar de tudo aquilo que hoje foi trazido na noite de hoje, para que a gente verdadeiramente consiga olhar para dentro de nós, fazer as transformações necessárias para poder amar mais a nós mesmos, aos nossos semelhantes, aos nossos inimigos, bem dizendo, orando, fazendo todo bem que estiver na nossa vida. Mas sabemos, sem posse, se é o seu auxílio, não vamos conseguir. Seja conosco sempre, Mestre. Graças a Deus. Cheio de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso coração. E assim seja necessário. Renascer. Obrigada, questão. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor, no carinho que do céu